Jesus, é para você! Que incrível! Olha esse lindo testemunho. Desde muito pequenininha, eu tinha a mania de colocar a mão onde não devia. Para mim, aquilo não era errado, e eu sequer sabia o que aquilo significava. No fim das contas, acabei me viciando nisso. Com o tempo, além de me masturbar, eu comecei a criar fantasias sexuais antes de dormir, todas as noites, sistematicamente. Fui crescendo e comecei a ficar incomodada. Ninguém me dizia nada, nem me acusavam. Na verdade, ninguém nem sabia. Mas dentro de mim, eu sentia um vazio. Como se o pouquinho de paz que havia dentro de mim fugisse. E eu continuava me apresentando na igreja, bancando a cristã na escola e a santinha em casa. Em certo dia, em uma reunião de jovens, nosso líder disse para mudarmos de vida, pois os nossos pecados seriam revelados. Aquilo me chocou, e eu busquei com todas as minhas forças me libertar desse vício, porém não consegui. Passei por 2 congressos de jovens. O líder do teatro preparou o roteiro das 2 peças e nelas havia um personagem com vícios sexuais. Ao final de cada ensaio, ele dizia: encenem de verdade, pois pode ser que na igreja mesmo haja pessoas que vão à igreja por ir, que se drogam, que se masturbam e ninguém sabe. Todas as vezes que ele dizia isso, eu sentia uma pontinha de acusação, mesmo que ele não soubesse de nada. Foram 2 anos que consegui contar lutando contra meu vício. Nesse tempo, comecei a ler fanfictions que retratavam estupros e a consumir vários conteúdos em forma de arte. Era como se eu estivesse feliz e contente pela internet e, de repente, cenas de nudez, conversas maliciosas, fantasias aqui e ali. Que pena! Mal sabia eu que não estava enganando ninguém além de mim mesma. Adquiri uma tática de só mais um dia sem, dizendo para mim mesma essa frase dia após dia. Consegui manter esse trato por alguns meses, mas era realmente uma luta, algo que eu perdia muito em algum lado. Se eu fazia, eu sentia uma culpa enorme, que gerava um ataque de choro, remorso e a certeza de que Deus não perdoaria meu pecado planejado. Se não fazia, tinha crises de abstinência. Conseguia resistir, mas com um pé atrás, pensando no que estava perdendo. Há não muito tempo atrás, me vi caindo no mesmo erro. Me tranquei no banheiro e comecei a chorar desesperadamente. Mas dessa vez foi diferente de todas as outras. Dessa vez eu não fiquei chorando como quem implora compaixão e pedindo desculpas repetida e incessantemente. Dessa vez eu chorei não porque eu sentiria um vazio minutos depois, mas porque eu sabia que tinha entristecido a Deus. Eu tinha prometido a mim mesma viver uma vida em santidade, prometido ao próprio Deus que viveria para Ele, que me dedicaria ao meu ministério, que contaria meu testemunho que está sendo construído para jovens de todos os cantos do país. Uma chuva de planos e projetos para a glória de Deus e, de repente, caio de novo. Me senti culpada, impura, indigna de continuar com a obra tão preciosa que Ele havia me dado para fazer. E no meio daquele caos, ouvi a voz de Deus no meu coração. Você não vai parar agora, não é? Eu fiquei pensando sobre aquilo, sobre Ele nos perdoar quando nos arrependemos e esquecer nossos pecados para sempre. Percebi que, pelo menos daquela vez, eu estava arrependida de verdade, então pedi perdão. Não pedi desculpas superficiais como efeito de um remorso profundo. Pedi misericórdia diante de um Deus tão grande e tão bom, tão amigo e verdadeiro que ouve minhas histórias de vida, desabafos e que cura minhas paixões para que Ele não fugisse de mim. Pedi que Ele me corrigisse, mesmo que isso significasse receber um basta da parte dEle. Pedi que houvesse justiça, que houvesse paga do meu erro, para que eu não tivesse do que me envergonhar quando eu adentrasse em sua presença ou subisse no púlpito para falar sobre santidade. Eu não tentei me justificar. Eu não falei que eu era jovem, que eu tinha hormônios ou que a culpa tinha sido dele. Eu sabia que estava errada e contei isso para Deus. Eu sabia que era errado antes de eu fazer e confessei para Ele.
Então me senti como aquela mulher adúltera, flagrada em próprio ato, no meu caso, flagrada pela minha consciência, levada a Jesus, tendo seu pecado perdoado. Eu percebi que eu não era muito diferente dela. Ela traía seu marido com um amante, e eu traía meu noivo com os meus próprios prazeres. Ambas recebemos o perdão divino, e o final da história não podia ser diferente. Vá e não peques mais. Enxuguei as lágrimas, lavei meu rosto vermelho e me decidi a mudar. Chamei Jesus para me ajudar a melhorar, para controlar os meus impulsos e a cumprir o meu chamado da maneira mais santa possível. Hoje eu posso dizer que não tenho mais culpa alguma. Posso dizer diante do céu e do inferno que não tenho do que me envergonhar. Sei que ao me casar, levantarei um troféu por escolher a pureza. E o congresso de jovens que eu falei, o próximo está chegando. E quando disserem que há jovens da forma que eu estava, eu poderei louvar a Deus e agradecê-lo por não praticar mais esse pecado. E me empenharei no que puder para ajudar todas as pessoas que sofrem do mesmo mal que sofri. Masturbação é um assunto delicado. No meio cristão, um pouquinho mais. No meio de moças, mais ainda. Eu não tive ninguém para conversar sobre minha fraqueza. Não me sentia à vontade nem para conversar com as minhas amigas cristãs que eu peço ajuda em tudo. Mas descobri que há alguém que eu posso contar tudo, mesmo que o que eu for contar seja algo que ele não vai gostar. Eu descobri que Jesus muda nossos sentimentos e nossas vontades segundo a dele, isso se permitirmos e o convidarmos para fazer a mudança. Eu sei como é difícil se libertar desse vício. Também sei que parece uma barreira impossível de se passar. Mas é só chamar Jesus para te ajudar que Ele ajuda. Conte tudo para Ele, não esconda nada. Converse como você conversaria com seus amigos sobre gostos musicais. Conte como começou, o que você faz escondido, por que você não consegue parar e sinta a paz do Espírito Santo chegando bem pertinho de você. Quando estiver realmente decidido a parar, mesmo que não consiga de primeira, peça perdão e comece a lutar contra a sua carne. Lute mesmo, mas não com as suas forças. Peça para Jesus te ajudar no cabo de guerra contra as suas vontades. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando eu recebi esse testemunho, fiquei muito feliz. Me senti encorajada e desafiada. Percebi que esses assuntos considerados tabus, principalmente a sexualidade feminina, precisam ser mais conversados nas igrejas e em sites cristãos. Eu creio que o pecado se alimenta de escuridão, e quando fica abafado e escondido, ele cresce. Mas quando o trazemos à luz, quando o confessamos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E mais que isso, quando compartilhamos nosso pecado, outra pessoa pode ler e pensar: eu estou passando por isso. Se ela venceu esse pecado, eu também posso vencer. Se ela conseguiu, eu também consigo. Que incrível! Olha esse lindo testemunho. Eu não pedi para nascer. Como conselheira de um pequeno grupo de adolescentes em minha igreja local, eu já ouvi mais de uma vez essa frase saindo de lábios nervosos de crianças que são muito jovens para serem adultos. Essa negação é mais comum do que imaginamos. Não encontrar o propósito de suas vidas muito enraivece as pessoas. Por que estou na Terra? O que devo fazer com minha vida? O que Deus quer de mim? Se você já fez alguma dessas perguntas e nunca encontrou uma resposta sólida e bíblica, esse texto é para você. Não, esse não é um texto de autoajuda, porque a Bíblia diz que existe só um caminho para isso, que é Jesus. E o auto que ele usou foi o auto-sacrifício, e é sobre isso que vamos falar. Quem sou eu? Você é uma criatura, e seu Criador é Deus. Não há como fugir disso. Toda a criação proclama a obra que saiu das mãos de um único Criador. Olha ao seu redor. As árvores, os pássaros, a água que sai da torneira, o sol,
Tudo está ali com um propósito bem definido. Nada é por acaso, nem você. Antes mesmo de haver essas coisas citadas na frase anterior, Deus, o Criador, já havia pensado em como você seria. Ele já havia separado um homem e uma mulher para que se unissem e formassem o embrião que logo nasceria e se tornaria o que você vê no espelho hoje. Você não é um mero acaso. Tendo isso como fato, eu te desafio a parar de viver como se você fosse o criador de sua própria vida. Você não tem controle nem sobre 1/1000 de segundo de seu futuro. Para que então você quer estar no controle? Por vontade de Deus, você é o que é e seu dever é agir como tal. Imago Dei. Deus tem várias qualidades, e algumas delas Ele compartilha conosco porque fomos feitos à imagem dele. O que Deus é nos céus devemos ser na terra. E no começo de seu livro sagrado, deixado para nos orientar enquanto seres humanos, ele diz que devemos ter domínio sobre a criação e não deixá-la nos dominar. Seus sonhos, suas ideologias e até suas emoções são coisas criadas e não devemos nos deixar dominar por elas. Não fomos feitos para nos submeter a nada e nem a ninguém que não seja o nosso Criador. Se você se deixar levar por suas emoções, você acabará pecando. O pecado. Como mãe, sem dúvida nenhuma, sei que o que mais nos irrita é a rebelião de nossos filhos. O pecado é a rebelião contra Deus, e isso entristece nosso Senhor quando Ele vê seus amados filhos em rebelião contra Ele, uns descaradamente, outros achando que ninguém está olhando. Fugi da impureza, porque fostes comprados por preço. Esses versos de 1 Coríntios 6 nos explica que, sendo criaturas, não pertencemos a mais ninguém, somente ao Criador que pagou com a vida de seu Filho a dívida que Adão e Eva nos deixou e devemos fugir da impureza, ou seja, da sujeira do pecado. Não sois de vós mesmos. Entenda esse fragmento do mesmo capítulo citado acima e viva uma vida que busque a pureza de Deus. A busca. O que tem dentro de seu coração? O que você guarda lá? Do que ele está cheio? Deus falou com você hoje? Então compartilhe esta mensagem. Compartilhe, deixe seu comentário e visite nosso site www.jesusepravocê.online. Lá você pode deixar seu testemunho e receber materiais especiais, um presente da fé para o seu coração. O coração é o centro da existência humana, de onde procede toda a vida. É nele que estão nossos desejos e nossos propósitos. É através de impulsos gerados por ele que agimos. A queda, o ingresso do pecado no mundo, gerou rebeldia em nossos corações por causa de seus efeitos e consequências. Todo pecado tem consequências. Porém, o jeito que enxergamos o mundo, a nossa cosmovisão, nos possibilita viver em amor e adoração ou em apostasia e rebelião. Em 2 Crônicas 6:9, lemos que os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. Essa maravilhosa promessa deve nos levar ao arrependimento toda vez que criamos um ídolo no nosso coração e deve nos motivar a parar de pecar contra o Senhor. O coração infiel entristece o Senhor. Ele examina o nosso coração e prova nossos pensamentos. O seu tesouro estará onde estiver seu coração, porque a boca fala do que ele está cheio. A criatura que crê verdadeiramente em seu Criador busca ter um relacionamento íntimo com ele, através das disciplinas espirituais, pela ação do Espírito Santo. O seu desejo agora será conhecer mais o seu Senhor e ter uma vida em serviço, e não em rebelião. Identidade e sexualidade. Pornografia, masturbação e homossexualidade foram assuntos já tratados aqui na série sobre sexualidade. Procurei trazer nesse texto orientações sobre identidade, pois creio que a sexualidade é a expressão da identidade. Tendo isso em mente, afirmam que o conhecimento de quem é Deus e qual o propósito dele para sua vida é essencial. É na Bíblia que encontraremos a resposta para o que Deus quer da sua vida, qual o propósito dela e quem você é diante dele.
Por isso estudamos identidade dentro do assunto sexualidade, porque ela é a expressão de quem você é. Andréa Vargas, em uma entrevista com Kate César no podcast Projeto do Coração, diz: a sexualidade é a expressão da identidade. Por isso a Bíblia é essencial, porque Deus é o criador da identidade. Deus criou o ser humano à sua imagem, e toda proposta de sexualidade vem dele. Quando você passa a entender quem você realmente é, qual o propósito da sua vida e quem a dirige, ou seja, quando você encontra sua real identidade, alguns padrões que o guiavam, como a culpa, a raiva, o medo e o materialismo, são deixados de lado. Como novas criaturas, devemos nos despir dos velhos padrões pecaminosos e encher nossos corações com a verdade. Não permita que a velha criatura controle sua vida. Mas como? Através da santidade, que é a firmeza em andar com Deus. Isso não significa que você deixará de pecar, mas que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Ao vermos que estamos em pecado, precisamos confessar e clamar, e através de Jesus nos revestir e dizer não para o maior ídolo do nosso coração, o orgulho. C.S. Lewis disse em seu livro Cristianismo Puro e Simples que o orgulho leva a todos os outros vícios, e trata-se de uma rebelião contra Deus. Em 1 Coríntios 4,6, o apóstolo Paulo ensina aos seguidores de Cristo a não serem orgulhosos. Sabe por quê? Porque o orgulho é um fardo para ser carregado. Ele nos faz pensar que temos competência para encontrar um propósito para nossa própria vida. Ele nos leva a sempre querer ter mais, a ser mais, e isso pode levar ao adultério, à pornografia, à masturbação e ao homossexualismo. O orgulho destrói a sua capacidade de viver sua vida para o fim que ela foi criada. Conhecendo sua identidade, você viverá uma vida saudável e, sabendo quem você realmente é, estará vacinado e imunizado contra todo vírus que queira te contaminar. Saber colocar um filtro no seu coração e deixar entrar somente o que for puro e santo fará com que você, pela misericórdia de Deus, apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. E não se conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12, 1, 3. Não se engane em pensar que essa vida é tudo o que há. Coloque-se diante de um espelho e procure enxergar a miséria em que você se encontra. Arrependa-se, encontre a misericórdia de Deus e converta-se. Mude. Enxerga a vida do ponto de vista do seu Criador. Viva e pratique as boas novas do Evangelho. Deus falou com você hoje? Então compartilhe esta mensagem. Compartilhe, deixe seu comentário e visite nosso site www.jesusepravocê.online. Lá você pode deixar seu testemunho e receber materiais especiais, um presente da fé para o seu coração.